Meu nome é Fabiana Martins e sou tutora online do curso de especialização em educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Estamos recebendo no estúdio do NEAD a doutora Miriam de Lima Isaac, mãe da Mariana Campos, autora da disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem da Libras, Língua Brasileira de Sinais, juntamente com a professora Cristina Lacerda. Miriam, é um prazer tê-la conosco nessa conversa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. É uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto, sobre surdez, educação de surdo, porque é muito importante esses aspectos do conhecimento sobre a surdez para compreender como se dá o desenvolvimento de uma pessoa surda ao longo da vida e principalmente nessa parte educacional. Com certeza. Miriam, você é médica com especialização em otorrinolaringologia. Você trabalha em consultório particular ou como professora? Bom, a minha formação inicial, quando eu terminei o curso de medicina, foi me especializar em pediatria. Só que durante a minha residência em pediatria, eu contraí rubéola e no primeiro mês de gestação e vim a ter uma filha com surdez congênita de grau profundo. E nessa ida para os melhores caminhos para reabilitá-la, eu gostei de trabalhar nessa parte de audição e reabilitação. Então, eu fechei meu consultório, voltei a estudar para me especializar em otorrinolaringologia. E eu trabalho nessa área como médica. Tive consultório muitos anos, mas depois eu prestei o concurso e sou professora de medicina nessa área, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ok. Então, eu assim não atendo, mas eu oriento nas discussões de caso e dou aula no curso de graduação de Medicina e de Fonoaudiologia. Ótimo. Miriam, você já começou a nos contar como que foi essa questão da descoberta da surdez da Mariana, mas conte mais um pouco da sua experiência, como foi todo o processo diagnóstico, como você suspeitou que a Mariana pudesse apresentar alguma alteração de audição, como foi todo esse processo para vocês? Bom, como eu tive a rubéola no primeiro mês de gestação, e o primeiro trimestre ele é um período assim sensível, porque se você adquire alguma doença pode repercutir sobre a saúde da criança. Então, como eu tive assim precocemente na gravidez, eu já me preparei sobre ter um filho com algum problema. Ele poderia nascer sem problema ou com problema. Então, eu reuni minha família, expliquei que eu tinha tido a doença com um mês de gestação e que poderia vir a ter um filho com algum problema, desde mais sério até só um problema auditivo. Aí, quando nasceu, aparentemente era uma criança saudável, não existia na época os exames diagnósticos objetivos, nem triagem auditiva neonatal, como é feita hoje, mas a gente foi acompanhando até que nós observamos que com 10 meses confirmamos de forma comportamental que ela não escutava. Aí estava começando já a ter no Brasil exames eletrofisiológicos. Então, ela foi submetida a uma eletrocoagulografia e confirmou que tinha a surdez profunda. Então, desde 11 meses de idade, que foi fechado o diagnóstico, ela ficou nessa reabilitação para aquela época dos anos 80, foi um diagnóstico e uma intervenção precoce.
Miriam, a Mariana ela fez uso de aparelho de amplificação sonora individual, que é popularmente conhecido como aparelho auditivo? Sim, logo após o diagnóstico, foi indicado o aparelho, ela chegou a usar. Mas nos 3 primeiros anos, ela teve algumas irregularidades no uso, porque ela tinha problemas de infecção no ouvido. E que nessa época, quando ela estava com um problema no ouvido, ela não aceitava o uso do aparelho. Mas durante o período escolar, ela usou. Usou com regularidade durante o colegial, que hoje seria o ensino médio. Então, a partir daí, ela ficou usando de acordo com a própria vontade. Certo. Ela fez acompanhamento fonoaudiológico? Como foi esse desenvolvimento da fala, da linguagem? Então, quando ela era um bebê que estava sob suspeito ou não de ter um problema sensorial, nós já colocamos para uma estimulação precoce com a fonoaudióloga. E que, então, confirmado o diagnóstico da surdez de grau profundo aos 11 meses, foi dada uma continuidade com o tratamento e que ela fez ao longo aí de todo esse período de escolaridade do ensino fundamental e médio. Certo. Qual o caminho que você escolheu para educar a Mariana em uma época em que a língua de sinais não era reconhecida? Bom, inicialmente, ela foi iniciado a reabilitação dela numa linha oralista. Mas eu achava que deveria haver um método onde houvesse uma preocupação em desenvolver a linguagem de forma mais rápida, mas a linguagem em todos os seus aspectos, e não apenas língua oral. Então, de uma inquietude minha, que eu queria que tivesse um progresso mais rápido, eu soube que estava sendo introduzido no Brasil o método comunicação total. Aí eu procurei o foniatra, o professor Mauro Spinelli, em São Paulo, e ele fez essa orientação da reabilitação dela nesse pensamento aí da comunicação total, que ela foi feita durante uma parte da sua vida, até que depois a abordagem foi mudada para o bilinguismo. Uhum. O que você falaria para os professores hoje, para os nossos cursistas, que vão trabalhar com alunos surdos? Inicialmente, muitos professores eles não têm uma educação continuada sobre o que é a surdez e os seus aspectos e como que a evolução, o crescimento, o desenvolvimento de indivíduos que nasceram ou ficaram surdos precocemente, ou mesmo aqueles que vieram a perder a audição depois de já ter adquirido fala e linguagem. Então, muitas vezes, isso assusta o professor porque ele não tem uma formação específica naquela área. Mas o meu conselho é que todos nós devemos ter coragem e não ter medo de enfrentar essas situações. Porque muitas crianças, muitos surdos, eles não têm outros comprometimentos, que geralmente a perda auditiva ela pode ser acompanhada de síndrome ou não sindrômica. Então, essas não sindrômicas, elas são mais frequentes. E desde que não haja assim, um problema cognitivo que vá precisar de outras intervenções diferenciadas, o aluno sendo
tendo uma surdez, eu acho que o professor ele pode agir naturalmente até para ele se sentir mais à vontade de ter aquele aluno para ensinar. Então, o meu conselho é que ele venha conhecer mais os aspectos da surdez, porque, como se diz em medicina, cada caso é um caso. Em educação, eu creio que também cada aluno é um aluno. Isso. Então, dentro disso, ele pode usar a sua criatividade, ele pode também buscar uma formação para poder ter o seu desempenho como professor frente àquele aluno que tem uma diversidade. Hoje em dia, com esse reconhecimento da Libras como uma segunda língua do Brasil, e essas políticas que vêm sendo implementadas para ver se a Libras seja oferecida em cursos que formam professores, fonoaudiólogos, pedagogos, eu penso que cada vez mais vai ter uma implementação favorecendo aí a capacitação dos professores. E acho que também tem que ser uma meta, uma política tanto vindo da parte federal quanto estadual, e sendo reforçada aí por um apoio municipal. Porque existe o aluno, existe o professor, mas tem que ter ferramentas à disposição do professor para que ele venha cada vez mais se especializando. É assim que eu penso. Certo. Você acredita que a família tenha que acompanhar esse processo de escolarização do surdo? A família é importante em todas as situações, seja o aluno surdo, um aluno ouvinte, um aluno com problema ou sem problemas. Porque esse interesse da família em acompanhar aí o desenvolvimento escolar do seu filho é muito importante, porque tem famílias que até em filhos que já até cursam universidade, às vezes eles nem sabem o que o filho está fazendo. Então, em todo o processo, seja de educação ou aqueles que envolvam um processo de habilitação e reabilitação, tem que ser centrado na família, na escola e naqueles profissionais que estão relacionados com aquele processo da criança, seja surda ou com outro problema. E até a própria criança ouvinte, porque crianças ouvintes também podem ter problemas escolares. Certamente. Você acha importante que o professor conheça Libras? Eu acredito e penso que ele deva aprender também, mesmo que ele não venha adquirir com maestria como aqueles que estão direcionados para ser professores de Libras, mas eu penso que favorece o ensino, o processo de ensino, e ele também pode estar influindo até no processo de aprendizagem, porque de repente um aluno tem uma dúvida, às vezes ele quer que ela seja esclarecida pelo professor. Então, um conhecimento de Libras, eu creio que seja importante para o professor. E a escola, Miriam, você acha que a escola precisa fazer adaptações? Sim, porque o modo como, particularmente em relação à criança surda ou aluno surdo, ele tem
as necessidades dele para adquirir fala, linguagem, mesmo essa parte da escolarização, tem particularidades que outras crianças não têm devido ao seu modo de comunicação e digamos, aprender o mundo e os conhecimentos. Porque alguns têm um diagnóstico precoce, outros são mais tardios. Então, nós não podemos fazer uma política sem levar as condições individuais. Tem as gerais, mas tem peculiaridades de cada um. Então, de repente, se ele vai ficar incluído no ensino regular junto com alunos ouvintes ou com outros problemas, ele precisa de ter seu espaço para complementar outros conhecimentos que ele necessita. Até porque a língua dele e a comunicação não é só auditiva oral, ele é surdo. Ele tem uma comunicação que é visoespacial. E essa condição, ela já se inicia logo no princípio, porque se ele tem uma perda sensorial auditiva, o próprio sistema nervoso vai direcionando as sinapses para outras áreas corticais, então, que são sômatos sensoriais e visuais. Então, se demora mais para ele ter uma intervenção, ele já está com o sistema nervoso sendo ocupado por essas outras áreas. Então, nós não podemos ir contra a natureza. Se ele vai ser reabilitado também utilizando a via auditiva, seja com amplificação, com aparelho, com cirurgia, nós não podemos esquecer que uma boa parte do sistema nervoso dele já fez conexões também com essas áreas visuais. Então, ele precisa de outros recursos. Miriam, finalizando aqui a nossa conversa, eu deixo uma pergunta e também fica aberto para você deixar alguma mensagem para os nossos cursistas. Quais são os métodos existentes para a descoberta da surdez e como nós podemos fazer a prevenção? Bom, hoje em dia nós temos a triagem auditiva neonatal, que já cada vez mais são identificadas precocemente aquelas crianças que possam ter um problema aí, no caso, a surdez. Então, com essa triagem feita no berçário, aquelas crianças que falharem, elas são encaminhadas para serem retestadas. Se elas falharem, aí elas vão para diagnóstico, onde vão ser feitos exames que são chamados objetivos, que são as emissões otoacústicas, os potenciais evocados auditivos, alguns testes comportamentais, onde se fecha que existe uma surdez, o grau, é feita uma intervenção que inicialmente é a adaptação de aparelho auditivo, encaminhamento para sessões de reabilitação com a fonoaudiólogo e que essa criança vai ser acompanhada. Hoje também o Sistema Único de Saúde, ele oferece outros tipos de tratamento, até cirúrgico, como os implantes cocleares. Então, tudo isso está à disposição aí do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, eu penso que as condições atuais são melhores do que de antigamente. Em relação à parte de prevenção, porque as causas de perda auditiva, no caso congênitas, que a criança já nasce com ela,
nós temos que ainda 50% se devem a problemas ambientais, como infecções congênitas causadas por rubéola, citomegalovírus, herpes. Temos também problemas de sífilis, mas ainda hoje, mesmo tendo uma vacinação contra a rubéola, fazendo parte de calendário de campanhas, ainda tem crianças que nascem por rubéola congênita. Por isso que quando tem campanhas, a gente seria bom até que homens também se vacinassem, né? Não apenas mulheres. E as 50% das outras causas são genéticas e que cada vez mais essa parte também de diagnóstico genético tende a ter uma melhora aí no diagnóstico, porque poucos centros fazem no Brasil de causa genética. Então, às vezes a causa fica sendo desconhecida porque não é feito aí teste genético. Temos também muitas causas acarretadas por meningite. Tem aquelas crianças hoje em dia que são de alto risco, são aquelas crianças que nasceram prematuras, tiveram problemas de ficar em unidade de terapia intensiva neonatal, onde nessas unidades, devido à gravidade do caso, a criança passa, às vezes, por tratamentos que eles podem acarretar algum risco para a audição. Então, é importante que as mulheres façam pré-natal, que elas evitem o uso de medicamentos durante a gravidez, a menos que seja assim, prescritos por médicos, né? Sem automedicação, que obedeçam aí esses calendários de vacinação e que também promovam aí uma saúde com uma boa alimentação, principalmente aquelas que estão grávidas, para que transcorra uma gestação dentro do mínimo de risco que se possa controlar. Eu penso dessa forma. Ok. Miriam, eu quero agradecer imensamente a sua participação conosco e parabenizá-la pelo belo trabalho que você realizou com a Mariana. Obrigada. Eu queria só também fazer uma outra colocação, que a gente aqui falou das perdas sensório-neurais, que são esses que dão um comprometimento importante aí na aquisição de fala e linguagem. Mas eu também quero me dirigir aos alunos dizendo que as infecções de ouvido que ocorrem nos 2 primeiros anos, eles são importantes porque também podem afetar esse desenvolvimento de fala e linguagem. Não vão impedir que venha adquirir, mas a criança pode sofrer aí flutuações da informação auditiva e isso depois atrapalhar aí no processamento daquela informação. Então, é uma causa comum a otite e ela pode dar uma perda condutiva que, às vezes, vai ser descoberta na própria escola por uma professora que vê que o aluno não está respondendo bem a estímulo auditivo. Então, essas causas, elas são passíveis de tratamento. Não pode ir passando ano por ano sem a criança ser avaliada nessa parte aí da orelha média, que pode estar afetado nessas condições aí de ter infecções de ouvido. Obrigada, Miriam. A nossa conversa termina aqui. Eu desejo que vocês tenham uma ótima oportunidade de estudo nessa disciplina. Nos encontramos em outra oportunidade. Até lá!